Olá, olá, olá. Boa noite a todos. Boa noite a todos que estão vendo, que vão começar a entrar agora ao vivo. E aos que vão assistir depois essa live. Já agradeço de antemão a todos que estiverem entrando. E hoje eu vou falar um pouquinho, vou entrar aqui para falar sobre a desativação emocional. E aí eu quero fazer também a desativação com vocês, né? Mesmo quem estiver assistindo gravado pode estar realizando a desativação em casa, em um momento que estiver mais tranquilo. Então, primeiro eu queria explanar um pouquinho sobre o que é a desativação emocional magnética. Para quem me segue no Instagram, né, ou para quem já deu uma olhadinha na minha página, sabe que eu trabalho com biomagnetismo. E no biomagnetismo, nós temos uma técnica que nós chamamos de desativação emocional magnética. Essa desativação emocional, o que ela faz? Ela libera todas as emoções que nós prendemos no nosso campo, né? Seja no nosso emocional, no nosso físico. Emoções essas que começam a atrapalhar a nossa vida, né? Então, a desativação emocional, ela é importante para quê? Para que a gente libere essas cargas emocionais que a gente vai adquirindo conforme o tempo vai passando. E às vezes não são só as cargas emocionais da nossa vida, a gente pensa mais na vida adulta, né? Não, muitas vezes a gente tem até as emoções que vieram herdadas ou estavam lá na barriga da mãe, porque a gente não sabe o que as nossas mães, o que os nossos pais passaram, né? Enquanto a gente estava lá sendo gestado na barriga, né? Então, é importante essas liberações, porque assim, todo mundo fala de fazer terapia, só que assim, a terapia não é uma única vez que a gente tem que procurar um terapeuta, seja integrativo, seja um psicólogo, um psicanalista, né? A terapia, ela vem para qualquer tipo de terapia, desde que você faça, desde um reiki, até uma mesa radiônica, uma mesa de biomagnetismo, essa desativação que eu vou estar trabalhando hoje, seja uma acupuntura, seja um cone hindu, o que for de terapia que ele vai estar trabalhando o seu campo emocional, é importante que não seja feita uma única sessão. Por quê? Porque assim, a gente fala que são camadas e camadas que vêm, porque assim, durante o dia eu tirei hoje, fui na terapia, tirei um monte de emoção que tava lá. Aí, de repente, eu tô lá no trânsito e alguém me fechou, ou aconteceu alguma coisa, um acidente, alguma coisa assim, e aquilo gerou uma emoção. E isso já ficou preso no meu campo. E dependendo da região que fica preso essa desativação, essa emoção, isso começa a gerar algumas patologias, né? Então começam a não só patologias, como sensações no corpo, nos órgãos, né? E desde uma insônia até um intestino preso. Então, essas emoções, elas realmente atrapalham, só que assim, elas ficam ali, como se elas estivessem ali guardadinhas, e a gente nem sabe que essas emoções, de alguma forma, vão fazer mal para nós, né? Para o nosso corpo, para o nosso sono, para nossa vida. Então é importante que a gente faça essas limpezas de vez em quando, fazer essas desativações ou terapias mesmo, para ir tirando camadas. É como se nós fôssemos uma cebola e a gente vai tirando camadas. Cada sessão de terapia que você faz é uma camada que você libera. Então, hoje qual que é o meu objetivo? Eu coloquei lá no Instagram, fiz os posts. Então, eu vou fazer 3 dias de desativação essa semana, uma jornada mesmo de desativação emocional magnética. Então, eu vou explicar um pouquinho como que funciona essa desativação emocional magnética. Nosso corpo, ele é magnético, né? A Terra tem o magnetismo. Então, quando a gente faz essas liberações com o ímã, eu utilizo ímãs mesmo, tá? Então, eu coloco aqui, tem o ímã negativo e o positivo. Então, assim, o nosso lado direito, ele entra como a nossa parte
negativa. Então, eu faço a minha desativação com a minha mão direita. Então, é como se ele fosse o meu polo negativo. E o lado esquerdo é como se fosse o meu lado positivo. Então, quando eu vou fazer a desativação, se eu não tenho um ímã, como que eu faço? Eu utilizo minha mão direita. Então, ela vai estar servindo como meu polo negativo, como se eu realmente fosse o ímã, né? Porque nós somos seres magnéticos. Então, essa desativação com as mãos, ela acontece da mesma forma, tá? Então, ela é contribuição da mesma forma. Então, quando eu começo a fazer essa desativação, como que eu faço, né? Eu tenho uma tabela de emoções. Então, assim, o biomagnetismo, eu não vou falar muito do biomagnetismo hoje, eu vou falar mais da desativação, talvez na live de quarta-feira, porque eu vou fazer essa jornada segunda, quarta e sexta dessa semana. Talvez na quarta eu fale um pouquinho mais sobre o biomagnetismo e a impactação dos pares magnéticos. Hoje eu queria falar mais da desativação mesmo emocional. Para quê? Porque a gente utiliza ela para limpar o campo antes de fazer a impactação dos ímãs no corpo ou na mesa magnética, tá? Que a mesa magnética, ela funciona como? É um tratamento à distância e ela é a minha antena, tá? Essa mesa magnética tem o desenho do corpo humano e aí a gente faz todo o tratamento à distância. Quando a pessoa tá no meu consultório, eu faço presencial, faço a impactação dos ímãs. Então, como que eu gosto de trabalhar com o biomagnetismo? Primeiro, eu faço a desativação emocional, que é o DAM, nós chamamos de DAM porque desativação e ativação magnética. Então, eu tenho uma tabela e eu faço o rastreio. Eu posso fazer o rastreio ou com o meu pêndulo, que é através da radiestesia, tá? Ou eu faço com o meu próprio corpo, porque o nosso corpo, ele nos dá respostas biomagnéticas. Então, como que é essa resposta biomagnética? Se eu coloco as minhas mãos assim e faço a pergunta, o meu corpo, ele vai me mostrar um encurtamento. Quando ele me mostra esse encurtamento, independente se é lado direito ou lado esquerdo, quando eu faço a pergunta, primeiro eu tenho que me conectar com o meu corpo, né? Eu tenho que estar com a mente totalmente aberta e conectada com o meu corpo para que ele me dê essa resposta magnética. Porque quando eu faço o biomagnetismo no consultório, eu faço a medição lá dos pares que a pessoa necessita pelos pés. Então, quando eu pergunto qual par que a pessoa necessita, existe um encurtamento do membro, porque é o corpo que tá me dando a resposta. Parece algo louco, mas é algo muito real, tá? Na quarta eu vou estar falando um pouquinho mais de como que surgiu o biomagnetismo, quem que já utilizou o biomagnetismo, né? O precursor aí foi o Dr. Isaac Góes, então depois se alguém tiver interesse em tá pesquisando. Mas aí eu vou falar um pouquinho mais sobre a NASA, né? Então eu vou estar explicando um pouquinho. Então hoje eu vou ficar mais focada na desativação emocional mesmo. Então eu posso fazer ou o rastreio da tabela que eu tenho de emoções. E aí o que acontece? Cada emoção, ela corresponde a um órgão. Então eu tenho coração, intestino, baço, estômago, pulmão, coração, fígado e vesícula, rim e bexiga, glândulas endócrinas e órgãos sexuais. Então, assim, cada emoção, ela fica, o campo, né, dela fica em algum desses órgãos. Então, quando eu faço o rastreio ou com a radiestesia ou através do meu encurtamento magnético, né, pelas mãos, eu tenho essa resposta. Ah, mas como que você faz isso? Eu me conecto com o paciente, né? E aí, naquele momento, vem qual é a emoção que a pessoa precisa liberar. Então, vamos supor que eu tô numa consulta com a pessoa e ela me traz um tema. Normalmente as pessoas não gostam de trazer temas, eles gostam de correr a energia. Então, eu vou liberar tudo que tiver que ser liberado naquela sessão. Porque a gente também não pode liberar muitas emoções, porque às vezes o corpo não aguenta. Porque cada vez que você faz uma terapia e você tira uma camada que tá ali atrapalhando a sua mente, atrapalhando o seu emocional, é como se suas moléculas, suas células, elas começam a se reorganizar. E quando elas começam com essa reorganização, o seu corpo sente. Então, às vezes cai a imunidade, você pode ter tosse, você pode ter uma gripe, porque o corpo começa a falar, opa, tem alguma coisa aqui, eu preciso mudar. Então, ele tirou aquela camada. Então, quando a gente faz essa desativação,
Vamos supor que a pessoa tá num processo de separação, vamos colocar aí, num processo de separação. Quando você começa a desativar, vem várias emoções, não só da pessoa, como da outra pessoa que tá nesse processo. Só que quando a pessoa começa a liberar nela, é como se automaticamente ela liberasse no outro, e em mais aí a gente diz, pelo Axis aí, a gente fala mais umas 350 mil pessoas. Então, cada vez que você limpa alguma coisa em você, é como se o seu corpo expandisse, sua energia expande de tal forma que você consegue liberar em outras pessoas as mesmas emoções. É algo muito surreal, assim, muito louco, mas é algo que é verdadeiro. Então porque quando você melhora, você acaba melhorando o outro energeticamente, você acaba liberando o outro sem falar nada, sem estar indo lá e falar, você precisa mudar, tal. Não, você não precisa. Só a sua energia, ela já faz esse ajuste no campo das outras pessoas, no campo eletromagnético das outras pessoas. Então, quando eu tô nesse processo, aí existe muita mágoa, muita raiva, ou insegurança, ou falta de apoio, ou falta de reconhecimento. Existem várias emoções ali que ficaram contidas nesse processo que as pessoas estão passando. Quando você começa a liberar isso na pessoa, normalmente as pessoas falam assim, nossa, eu tô me sentindo mais leve, com a raiva que eu estava, eu já não estou mais sentindo toda aquela raiva, eu já estou mais tranquila, já estou dormindo melhor. Então, assim, cada pessoa vai sentir de uma forma diferente. Eu tenho pessoas que vêm para fazer o DAN, né, que é a desativação emocional, para emagrecimento. Eu tenho pessoas que vêm para negócios, para falar em público. Então, assim, são N casos de pessoas que me procuram pra tá liberando, ou mesmo pra tá liberando coisas que ela sabe que é da infância, quando é rejeição dos pais, né? Então, assim, tem uma série de temas que a pessoa pode me trazer ou não. Se ela deixar correr a energia, vamos supor, hoje eu vou deixar correr a energia. Quem estiver na live ou quem estiver assistindo depois vai estar fazendo essa liberação. E eu gostaria que vocês sentissem no corpo de vocês como que é essa sensação, porque ela traz uma sensação de leveza. E aí eu consigo rastrear quando eu faço com o pêndulo, né, ou com a mão mesmo, como eu falei com a mão quando eu tenho um encurtamento magnético, eu consigo rastrear se essas emoções estão no campo emocional, se está no campo físico, aprisionadas nos órgãos, se tá no emocional, né, que eu falei, o físico, se tem a ver com trabalho, se tem a ver com questões de relacionamento social. Então eu consigo familiar, eu consigo mais ou menos rastrear isso. Mas não é um rastreio que não sou eu que estou, é o corpo da pessoa. Porque assim, toda vez que eu vou fazer uma sessão de biomagnetismo ou de cone, né? Eu me conecto com o corpo da pessoa. Então, o corpo da pessoa, ele tá me mostrando o que a pessoa precisa. Porque nós somos seres que nós emanamos energia. Então, a energia da pessoa tá me mostrando o que ela precisa estar liberando. Então, aí vai me mostrar, às vezes vem alguma idade. Quando às vezes sai uma idade, eu falo a idade para a pessoa fala assim, nossa, isso é verdade, aconteceu isso, isso e isso. Realmente gerou essa emoção. Então, o que são as emoções? São aqueles sentimentos ou sensações que nós temos ao longo do dia ou ao longo da vida, que em alguns momentos essa emoção ela não nos atrapalha, mas dependendo de onde essa emoção ela está, ela fica aprisionada no nosso corpo e aí fica fazendo com que nós não tenhamos uma vida mais leve, a gente não consiga seguir de forma mais leve. Então, por exemplo, nos negócios. Eu não consigo progredir, eu não consigo deixar de ser escasso. Aí a gente faz a desativação emocional.
Aí vem um monte de emoção que às vezes são emoções herdadas. Aí às vezes aparece que foi herdada do pai, ou da mãe, ou do avô, ou da avó. Então aparece na linha de tempo. Claro que ninguém quer ter esse tipo de herança. Eu sempre falo para os meus pacientes, isso já virou um. Eu brinco com isso, com os meus pacientes, sempre mando áudio para eles. Falo, olha, saiu emoção herdada. Eu falei, mas esse tipo de herança ninguém quer. Todo mundo quer dinheiro, todo mundo quer casa, carro, né? Esse tipo de herança. Eu também quero esse tipo de herança. Eu não quero uma herança de escassez, por exemplo. Eu não quero uma herança de, sei lá, de uma emoção de abandono, né? E a gente não sabe o que os nossos pais passaram, né? E ainda mais os nossos avós, bisavós, né? Porque dependendo da época que a pessoa viveu, ela viveu até em tempos de guerra. Imagina todas as emoções que não foram trazidas no campo, todo o medo, toda a angústia, né? Principalmente se tinha uma família ali que a pessoa precisava proteger, principalmente o homem, que ele era mais provedor, era o mais protetor. Então, como que faz, né? Se você tem toda aquela emoção que vem herdada de um avô, de um bisavô. Então, por isso que a gente precisa sempre estar procurando algum tipo de terapia para estar liberando essas emoções. Porque essas emoções. Então aí a pessoa fala assim: eu não consigo progredir nos meus negócios, eu não consigo melhorar, parece que eu tô sempre estagnado. Quando a pessoa faz a desativação, é mágica? Não, não é mágica, mas é algo que parece que dá uma abertura no campo e a pessoa fala assim: nossa. Parece que abriu algo diferente na minha cabeça aqui e eu vou por um outro caminho. Por quê? Porque aquelas emoções que eram trazidas lá do bisavô, ou do vô, ou do pai, elas foram liberadas no campo da pessoa. Então nós devemos fazer as nossas escolhas. A gente não tem que ficar sempre pensando que a gente tem que fazer igual os nossos antepassados, igual os nossos ancestrais. A gente pode fazer diferente. Né? Então são escolhas, a vida é feita de escolhas, eu sempre digo isso. E mesmo essa escolha de trazer essa carga energética, porque antigamente tinha aquela coisa assim, a mulher perdia o marido, não casava nunca mais, e aí ela fazia um juramento: olha, todas as mulheres dessa família vão ser fortes, vão criar seus filhos, não vão precisar de marido, ou sei lá o quê. E aí, imagina toda essa carga emocional nas mulheres que vem depois. Então, tudo isso, com a desativação emocional, liberando o campo emocional da pessoa, vai ficando mais leve, os caminhos vão ficando diferentes, a pessoa começa a pensar diferente, a pessoa começa a ter como se fossem novas possibilidades, né? Então, os caminhos são diferentes depois de cada terapia, de cada desativação. E assim, é só fazendo para você sentir no seu corpo, é só fazendo mesmo aberto, né? Toda vez que eu vou fazer uma sessão, eu peço para as pessoas baixarem as barreiras e aí deixar liberar tudo que tiver que ser liberado ali. Então, essas emoções, elas muitas vezes, elas travam a nossa vida sem que a gente perceba. Muitas vezes a gente nem sabe que temos tantas emoções ali presas, né, que podem estar atrapalhando o nosso desenvolvimento. E aí eu vim para fazer essa jornada, então, para estar liberando, para estar contribuindo com o maior número de pessoas, tá? Então, quem entrou, que tá ao vivo, que vai fazer comigo agora, é muito interessante, é muito bom que a pessoa sinta, e mesmo quem tiver depois, porque a energia, ela não tem hora, ela não tem espaço, a energia, ela não tem barreiras. Então, se a pessoa tá assistindo a live depois, ela vai fazer a desativação, vai funcionar? Vai funcionar. Se ela estiver aberta ao receber, vai funcionar sim. Por quê? Porque ela vai estar liberando do campo dela alguma coisa que às vezes ela nem sabe que tá ali preso, né? Então ela vai estar liberando isso e é uma forma da pessoa ficar mais leve e abrir novas possibilidades, novos caminhos, né? Então, eu acho interessante estar fazendo essa jornada mesmo, para que as pessoas, além das pessoas conhecerem, que muitas pessoas não conhecem direito, o biomagnetismo, a desativação magnética, a desativação emocional, às vezes ouve falar, mas não entende.
Então, quando a pessoa passa pelo processo, ela consegue perceber, né? Como que foi, como vai ser, tá? Então, quem estiver ao vivo, eu vou fazer a desativação para quem estiver aqui. Se de repente alguém estiver querendo, se alguém quiser entrar comigo e a gente faz, eu vou fazer umas 2 desativações aqui sozinha. E depois, se alguém quiser entrar, eu faço para a pessoa com a pessoa. É só pedir a solicitação, tem uma câmera, e aí a pessoa entra comigo, tá? Se alguém tiver aí querendo dar uma desativada, aí eu faço direcionado. Então, eu vou direcionar aqui para as pessoas que estão na live. Não vou colocar um tema, tá? Não vou colocar um tema porque eu quero deixar correr a energia. Poderíamos só, de repente, colocar qual é a emoção que vai ser contribuição tá desativando nesse momento. Antes de desativar, eu gostaria que quem tá aí respire fundo, feche os olhos um pouquinho, faça umas 3 respirações profundas. Respira fundo, solta o ar. Respira, solta. E aí você vai se conectar. Vou pedir para vocês se conectarem com o corpo de vocês. Então, vocês conectem com o corpo de vocês, do dedão do pé até o topo da cabeça. Vai sentindo cada parte do corpo. Sentindo o corpo, cada parte. E agora, começa baixando as barreiras. Baixando as barreiras, baixando as barreiras. O que é isso, baixar as barreiras? Simplesmente imagine que tem um muro na frente de vocês e vocês estão baixando, 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 até ele chegar lá no chão e você conseguir pisar em cima dele. E aí quando você baixa essas barreiras, é como se o seu coração, o seu cardíaco, né, o seu campo eletromagnético, ele tivesse aberto para você receber a terapia, para você receber. Então, assim, destruindo e descriando toda a expectativa, julgamento, rejeição, separação, pontos de vista que vocês têm em relação a essa desativação que eu vou fazer agora nesse momento, tá? Então, baixando as barreiras, baixando as barreiras, baixando toda a expectativa, julgamento, rejeição, separação, pontos de vista, baixando, 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 respira fundo. E agora eu vou fazer uma desativação. Eu vou colocar meu óculos, porque senão eu não consigo enxergar as minhas letrinhas aqui. A tabela está aqui, tá? Então, eu vou fazer o rastreio com o pêndulo. Não sei se dá pra ver, eu vou tentar abaixar aqui um pouquinho. Deixa eu ver, sem cair o celular, né? Não vai dar pra ver muito, mas... porque não dá pra enxergar direito. Mas eu vou fazer aqui. E aí, a gente vai fazer junto, eu vou explicar como que a gente vai liberar essas emoções, tá? Então, eu pergunto se existe alguma emoção que vai ser contribuição para todos que estão assistindo e para quem vier depois, porque assim, quem entrar na live depois é porque tá na mesma egrégora de quem tá assistindo ao vivo. Então, qual vai ser a emoção que vai ser contribuição tá liberando na vida de todas as pessoas que assistirem, que estão assistindo agora, que assistirem depois. Aí eu pergunto se tá na fila, na coluna A, ímpar, par, 2, 4, 6. Emoção 1, 2, 3. Aí saiu 3 emoções. Normalmente eu faço a desativação de uma por vez, tá? Mas aqui saíram as 3, a gente faz as 3. Então, pegando o quê? Glândulas endócrinas ou órgãos sexuais. Então, pode ser um ou outro, tá? Então, saíram as emoções de humilhação, ciúme e saudade. Aí eu perguntei se essas emoções têm a ver com relacionamento afetivo. Saiu que não. Perguntei se tem a ver com relações sociais. Saiu que não. E aí eu pergunto se tem a ver com relacionamentos familiares. Diz que sim. Então, o que acontece? Toda vez que eu faço o rastreio, depois, às vezes vem algumas consciências, né? Pra eu estar falando pra pessoa. Então, assim, ó, humilhação, ciúme e saudade. São 3 emoções que, normalmente, aí como saiu no campo familiar, a gente pode pensar na questão de quanta humilhação a gente não passa com os nossos familiares mesmo, né?
Os primeiros seres que deixam a gente para baixo são os nossos familiares. Pai, mãe, irmãos, tios, sempre assim. Por quê? O bullying, ele já se inicia dentro da família. E tem gente que não percebe isso. Aí vai pra escola e fala que tá cometendo bullying. Só que dentro da nossa família a gente acaba cometendo bullying, às vezes sem querer e às vezes por querer, né? Então, essa questão de humilhação, muitas vezes a gente passa isso dentro da nossa família ou a gente acaba fazendo isso com algum familiar. Seja filho, seja marido, seja esposa, seja irmão. Sempre existe essas emoções rondando ali, pairando nesse ambiente familiar. Ciúme e saudade. Ciúmes, a gente pode pensar na questão dos ciúmes de irmão, de marido e mulher, de tio, de tia. Meu, ciúmes, ele tá ali que não tem como sair do âmbito familiar também, né? E a saudade. A saudade, às vezes, a gente fica assim, poxa, tenho saudade do tempo, dos almoços na casa da minha avó. Eu tenho saudade do bolo que a minha mãe fazia. E se a gente teve a perda, se a gente teve o luto, a gente tem mais saudade ainda, né? Então você tem a saudade física, né? Porque nós somos seres de luz, nós somos seres energéticos. Então, assim, o corpo da gente, ele é só um empréstimo, né? E aí a gente tem saudade do físico, né? Mas o energético e tudo que a pessoa representou pra gente tá dentro da gente, né? Então não tem como a gente sentir falta de algo que tá dentro da gente. Então a gente não vê, porque a pessoa não tá mais ali fisicamente. Mas tudo que você passou com aquela pessoa, isso não vai ser tirado de você nunca, porque o coração da gente, outro dia eu falei isso e isso não sai mais de mim, o nosso coração ele é muito generoso, né? Ele deixa que a gente ame muitas pessoas e de formas diferentes. Então, essa humilhação, esse ciúme, essa saudade fazem parte, né? Mas aí a gente vai estar liberando agora. Como que eu vou fazer essa liberação nesse momento? Eu vou pedir para que quem não estava desde o início, eu vou explicar agora rapidinho como que funciona a desativação. Eu vou fazer a desativação com os ímãs negativo e positivo. Então, como eu vou desativar, eu vou usar o preto, tá? Que é o meu negativo. E aí, no corpo da gente, vocês conseguem fazer essa desativação em casa, passando a mão direita. Então, como que a gente fala? A gente fala que passa no vaso governador. Então, eu vou iniciar aqui na testa, vou passando pelo centro da minha cabeça, por trás, pegando toda a minha coluna até o meu cóccix, tá? Até lá embaixo mesmo, na base da lombar. Aí eu vou parar a minha mão lá no cóccix, então fica difícil de você passar de uma vez. Então eu faço aqui, viro o braço e continuo. Então você pode imaginar que energeticamente a sua mão tá passando aonde você tirou aqui, você imagina a sua mão passando. E aí para a mão lá no cóccix, aí eu vou falar assim, inspira e solta. E aí você inspira e solta, tá? Então, eu vou pedir novamente para que vocês baixem as barreiras. Então, vamos baixar as barreiras, baixando toda expectativa, julgamento, ejeção, separação, pontos de vista que você tem em relação a essa desativação. Se abra e receba tudo que tiver que receber nessa sessão, porque eu tô fazendo uma sessão com quem tá aqui e quem vier depois que vai estar na mesma egrégora, precisando liberar essas emoções, que saíram as emoções de humilhação, ciúme, saudade, relacionado aos relacionamentos familiares, tá? Então, respira e vamos lá, começando. Eu vou passar o meu imã, ó, o preto, tá? Vai ficar aparecendo vermelho aqui, mas eu tô passando o preto. Então, eu vou desativar. Então, eu vou falando, liberando e desativando toda emoção de humilhação, ciúme, saudade, aprisionado nos corpos físico, mental, espiritual, astral, etérico e de toda ancestralidade, para lá no cóccix, a mão, inspira e solta. E vai sentindo o seu corpo. Novamente, de novo, lá em cima, ó, liberando e desativando toda emoção de humilhação, ciúme e saudade aprisionados nos nossos corpos físico, mental, espiritual, astral, etérico, em todas as linhas de tempo e espaço. Para a mão lá no cóccix, inspira e solta.
mais uma vez, liberando e desativando toda emoção de humilhação, ciúme, saudade, aprisionados nos nossos corpos físico, mental, espiritual, astral, etérico e todas as linhas de tempo e espaço. E na Terra, inspire e solta. E aí, o que que vocês... Eu, pelo menos, eu vou fazer 3 vezes, tá? A desativação, a gente pode fazer até 10 vezes, de acordo com o que a pessoa for sentindo. Depois vocês podem assistir novamente e fazer essa liberação de novo. O que que acontece? Cada vez que eu faço essa liberação, parece que o meu corpo, as moléculas todas começam a se mexer, a se mover. Eu sinto como se eu tivesse com um formigueiro dentro de mim, assim. E aí cada um tem uma sensação. Tem gente que às vezes vai ter sensação de choro, tem gente que vai ficar mais feliz, tem gente que vai ter sono, tem gente que vai ficar mais ativo. Então, assim, depende muito de corpo para corpo, tá? Não dá para saber o que a pessoa vai sentir. Cada organismo reage de um jeito. E aí o recebimento é se você tá aberto. Ah, não senti nada. Tranquilo. Não é porque você não sentiu que você não está recebendo. A energia é o que eu falo muitas vezes. A energia, ela é como Wi-Fi. A gente não vê, mas ele tá ali funcionando, né? Então, você não vê as barrinhas chegando até o seu celular, mas ele tá ali funcionando. E a energia é a mesma coisa. Então, quando a gente libera isso, às vezes a gente não vai sentir sensação nenhuma. Agora, eu tenho pessoas que relatam que tiveram dor de barriga, um aumento na quantidade de vezes que foi urinar. Então, assim, cada um vai sentir de um jeito. Tem pessoas que dormem, sentem mais sono, tem pessoas que ficam mais elétricas. Então, assim, vai depender muito de pessoa para pessoa, tá? Então, não dá para saber qual é a sensação de cada um. Então, eu liberei agora humilhação, ciúme, saudade. Eu vou ver se tem mais emoções a serem liberadas de quem tá aqui e de quem vier depois, que vai estar na mesma egrégora. Existem emoções, estou fazendo, para quem entrou depois, estou fazendo pela radiestesia, pelo pêndulo. Então, eu vou fazendo perguntas e o meu pêndulo, lendo a energia de quem está aí, né? São os corpinhos que estão falando comigo, vão ser liberadas essas emoções aqui. Então, a pergunta é, qual emoção vai ser contribuição estar desativando nesse momento de quem está assistindo e quem virá depois? Existem emoções a serem liberadas? Aí apareceu que sim. Essas emoções estão na coluna A, B, par, ímpar, 1, 2, 5, 1. Emoção número 1, 2, 3. Ó, saíram 3 emoções pegando coração ou intestino. Então todos os sentimentos e emoções e todas as patologias relacionadas a coração ou intestino. Pode ser desde uma constipação até um intestino irritável. Pode ser coração pegando uma má circulação, até da má circulação até um problema realmente cardíaco, uma pressão arterial alterada, né, alta ou baixa. Então, assim, tudo que mexe com essa questão de circulação, coração, né, pode ser, está relacionado. Então, pegando o coração e intestino. Saíram 3 emoções: esforço não reconhecido, angústia e mágoa, que elas estão juntas ali, e insegurança. Insegurança. Então, saíram essas 4, né, porque angústia e mágoa, elas estão juntas, mas acaba sendo uma emoção também a mais. Então, esforço não reconhecido, angústia e mágoa e insegurança. Aí eu vou perguntar qual o campo que essa emoção ela está aprisionada. Está aprisionada nos órgãos? Não. Está relacionado ao relacionamento familiar? Não. Relacionamento afetivo? Relacionamento afetivo atual? Passado. Então, assim, todos que têm aí um relacionamento afetivo passado, que foi gerado, o esforço não reconhecido, angústia e mágoa e insegurança, a gente vai liberar agora, tá? Então, por quê? Apareceu que está no campo de relacionamento afetivo e não é relacionamento afetivo atual, é relacionamento afetivo passado. Então, quem nunca, né, terminou com... Tem algum ex aí, ou alguma ex, que foi gerada essas emoções de esforço não reconhecido. Você faz, e a pessoa nunca tá ali pra você, ou a pessoa nunca te agradece, elogia, ou tem parceria, ou tanto faz, né? Essa angústia e essa mágoa de momentos que talvez tenham sido vividos ali e trouxeram toda essa... A mágoa, né? Que a gente fala que a mágoa são pequenas
dosezinhas que ela não vai ela não vai se enraizando do nada. A mágoa, elas são pitadinhas que vão sendo colocadas ali, e aí depois, quando vem algo muito maior, né? E a insegurança, né? Insegurança, muitas vezes, de não querer um término, de repente, de um ciúmes, de não ser bom o suficiente. Então, pela essa questão de fazer, a pessoa nunca reconhecer. Então, assim, existe N sentimentos aí. Eu acredito que para cada um de vocês vai vir o que é, qual foi a situação, porque assim, toda vez que a gente faz a desativação, as pessoas já veem na hora o que é. Ah, é tal coisa. Então, as pessoas sabem o que é, porque vem a consciência na hora e isso precisa ser liberado, tá? Então, vamos liberar agora o esforço não reconhecido, a angústia, a mágoa e a insegurança. Então, eu vou pedir novamente para vocês se conectarem com o corpo de vocês. Inspira fundo. Conecta com o corpo, do dedão do pé até o topo da cabeça. Vamos baixando todas as barreiras para receber essa desativação. Então, baixando todas as barreiras, baixando toda a expectativa, julgamento, rejeição, separação, pontos de vista que vocês têm em relação à desativação. Baixando, baixando, baixando. Então, vamos lá. Quem tá aí, mão direita passando pelo vaso governador, que a gente chama aqui de vaso governador, vai até o cóccix. Para a mão no cóccix, inspira e solta quando eu falar. E eu vou estar passando o meu ímã negativo, que quem tiver um ímã de geladeira também funciona, tá? O ímã de geladeira, ele é bem mais fraquinho, mas ele também funciona para fazer essa desativação magnética. Mas a mão da gente, ela é um bom instrumento também, tá? Vocês vão sentir bem essa desativação. O meu ímã é de 3.000 Gauss, então ele é um ímã bem mais forte, tá? Então vamos lá. Liberando e desativando toda emoção de esforço não reconhecido, angústia, mágoa, insegurança, aprisionados nos nossos corpos físico, mental, emocional, espiritual, etérico, em todas as linhas de tempo e espaço. E na terra, inspire e solta. Novamente. Liberando e desativando toda emoção de esforço não reconhecido, angústia, mágoa, insegurança, aprisionados nos nossos corpos físico, mental, espiritual, astral, etérico e todas as linhas de tempo e espaço. Inspire e solta. Mais uma vez, sente o corpo leve, liberando e desativando toda emoção de esforço não reconhecido, angústia, mágoa, insegurança, aprisionados nos nossos corpos físico, mental, espiritual, astral, etérico, em todas as linhas de tempo e espaço. Inspire e solta. Então, liberamos mais 4 emoções aí, tá? Existem mais emoções que vão ser contribuição para serem liberadas para quem está assistindo, para quem vir depois? Não. Então, hoje eu não vou conseguir fazer mais nenhuma liberação, porque deu aqui que não tem mais emoções. Não que não tenha mais emoções. Com certeza temos para ser liberada. Porque toda vez que eu faço também, eu também me liberto disso, tá? Então, isso também é liberado no meu campo. É porque o que vai ser contribuição hoje são essas emoções, tá? Porque se fica muita emoção, as pessoas, às vezes, o corpo não aguenta, tá? O emocional, ele dá aquela balada. E aí, depois, se alguém quiser relatar como que tá se sentindo, se quiser escrever aí nos comentários, olha, eu fiquei mais leve, olha, tô lacrimejando, tô bocejando. Eu não comecei a bocejar aqui hoje, mas normalmente quando eu faço a sessão ou com a pessoa no pessoal, né, ou à distância, porque eu faço esses atendimentos à distância, as pessoas me passam, né, eu pego o nome, data de nascimento e o endereço para estar me conectando com a pessoa, e eu faço esse atendimento à distância. E aí depois eu mando os áudios, mando tudo pra pessoa saber o que foi liberado. E aí a pessoa também faz a desativação lá. Ou eu faço à distância, sozinha, e passo os áudios. Ou eu faço online com a pessoa ou no presencial. Então aí depende da onde a pessoa tá. Então eu tenho meus pacientes do Mato Grosso, eu tenho meus pacientes de Minas, Santa Catarina, Estados Unidos, Irlanda, Portugal. Eu tenho vários pacientes aí. Olha lá, ó, estou bocejando,
Estou bocejando. Então, assim, quando a gente começa a bocejar, o que que é o bocejo? Ó, dor no estômago. Então, essa dor no estômago, ela também é uma liberação. Tem gente que às vezes começa a tossir, arrotar, gases, lacrimejar, bocejo. Então, a gente tem que liberar tudo isso, tá? Então, vai liberando, depois assiste de novo, faz de novo a liberação, porque quanto mais a gente vai fazendo, mais, ó, tontura, tá vendo? Dor de estômago, tontura. Então, é assim, a gente vai liberando e cada vez que a gente vai liberando, o corpo da gente vai reagindo de um jeito. Principalmente quando a gente fala em relacionamento familiar e relacionamento afetivo. Gente, relacionamento afetivo, ele, ó, estou lacrimejando, tá vendo? Vai saindo várias coisas, né? O relacionamento afetivo, não só os atuais que a gente tem, mas todos os passados, ele traz uma carga emocional muito forte, né? E por isso que a gente precisa ir liberando, porque o que acontece? Quando a gente faz a desativação, a gente tá fazendo com que os nossos próximos relacionamentos afetivos, eles não sejam afetados pelas emoções que outra pessoa deixou no nosso campo, né? Então é interessante que a gente faça essas desativações pra gente ir ficando mais leve. Ah, mas é uma única sessão? Não, não é uma única sessão. Ó, formigamento, tá vendo como que, quantas pessoas, depende de cada pessoa, olha, já falaram, lacrimejando, dor de estômago, formigamento, tontura. Então assim, cada pessoa vai sentir de uma forma essa desativação, tá? Isso passa? Passa. O que eu peço pra vocês de hoje e até quarta-feira que eu vou estar fazendo de novo a desativação, quem tiver aqui, beba bastante água, porque a água, ela faz dar essa liberada, tá? E aí depois amanhã, se alguém quiser tá mandando ou no meu inbox ou pelo WhatsApp mesmo, olha, Sani, nossa, dormi super bem. Tem gente que vai sonhar muito, tem gente que vai dormir como nunca dormia há bastante tempo, tem gente que não vai conseguir dormir. Então, assim, depende muito de pessoa para pessoa, tá? Então, hoje nós liberamos todas essas emoções aí. Alguém quer entrar para fazer uma desativação? A gente libera, aí entra comigo aqui ao vivo e a gente faz uma desativação. Eu vou estar chamando hoje, quarta e sexta, tá? Se alguém se encorajar aí e quiser fazer a solicitação, é só pedir aqui na câmera, a gente entra e faz uma desativação. Tem que estar vulnerável, hein? Na vulnerabilidade, porque vai sair a emoção. Claro que eu não vou expor, né? Vou falar só o campo e aí tudo bem. A gente libera, a pessoa não precisa me falar o que é, só se faz sentido. E se a pessoa quiser expor também, falar, aconteceu isso, ok. Mas também se não quiser, não tem problema, tá? Alguém se encoraja? Fica todo mundo tímido, né, na hora de aparecer na câmera, eu sei como é. Não tem problema. Na quarta, eu vou chamar, se quem quiser aí tá entrando, tá fazendo uma desativação comigo, a gente faz ao vivo, tá? Então, quem se encorajar. Gente, eu só tenho a agradecer a todos vocês que estão aí assistindo, a quem vai entrar depois também, vai estar fazendo essa desativação. Eu espero que tenha sido contribuição na vida de vocês. Não se apega às sensações que vocês estão tendo agora, tá? São tudo liberações, são tudo emoções. Muitas pessoas que estão aqui já são meus pacientes, já fazem as sessões comigo, gratidão. Eu agradeço imensamente toda a confiança, porque assim, muitas vezes eu faço as sessões à distância. A pessoa faz o Pix na minha conta, me passa os dados e confia que eu vou fazer o melhor por ela, tá? Então assim, toda vez que eu faço uma sessão, eu faço na entrega mesmo. E eu procuro entregar o melhor para a pessoa, porque eu trato as pessoas como eu gostaria de ser tratada, tá? Então, assim, o meu trabalho, eu não brinco em serviço, né? O meu trabalho eu levo muito a sério e gosto muito de atender quem quer que seja. E, assim, as respostas que eu tenho, mesmo sendo à distância, elas são infinitas, tá? Então eu tenho muitos depoimentos. Às vezes no meu Instagram eu nem consigo colocar tantos depoimentos porque a vida é muito corrida. Eu não tenho ninguém que cuide da minha rede social. Eu mesma acabo cuidando do meu Instagram. Então eu tô sempre naquela atendendo, cuidando de Instagram e logo isso muda, mas por enquanto ainda eu fico nessa, tá bom? Então assim, gratidão por todos vocês. Obrigado. Que bom que foi contribuição para vocês. Agradeço imensamente. Quarta-feira temos mais. Aí na quarta eu vou falar um pouquinho mais sobre o biomagnetismo
E a gente vai liberar mais algumas emoções. Então é importante quem tá hoje conseguir vir na quarta também. Então eu vou fazer segunda, quarta e sexta dessa semana essa jornada para vocês irem desativando aí, tá? E depois se quiserem me mandar inbox aí quais foram as sensações ou comentar na live, eu vou deixar essa live salva, tá? Depois se vocês quiserem comentar, curtir, encaminhar para as pessoas, tá ótimo? Agradeço imensamente. Um beijo para vocês. Boa noite para todos. Bye bye.